motivo levaram à queda da monarquia no Brasil? A monarquia ela foi enfraquecendo aos poucos, né? Nós temos ali três questões que levaram ao fim da monarquia. Primeira, a questão religiosa, porque o Dom Pedro II ele era um maçom e também católico. E a maçonaria foi proibida no Brasil, e aí então ele entrou em atrito com o Estado, com a religião, aliás, né? Outra questão é a questão da abolição dos escravos. Isso trouxe muito prejuízo para os fazendeiros, e aí então os fazendeiros passaram a apoiar a República. E por último, a gente tem a questão dos militares. Os militares ganharam a Guerra do Paraguai e eles queriam ter um apoio do governo brasileiro e não tiveram. Então, os militares também apoiaram a proclamação da República. Segundo, como a abolição da escravatura contribuiu para o fim do Império? Isso, os escravos, eles eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, né? Então eles faziam tudo. Então, quando aboliu a escravidão, a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, aboliu a escravidão, eles não indenizaram os fazendeiros. Então eles ficaram no prejuízo, porque eles não tinham os trabalhadores mais e eles ficaram sem a mão de obra. Então isso trouxe muitos prejuízos, porque os colonizadores eles não trabalhavam, quem trabalhava eram os escravos. Né? Então, quem iria trabalhar? E a solução foi trazer os imigrantes. Mas até que chegaram os imigrantes, deu muito problema de mão de obra. Terceiro, qual foi o papel do Exército na proclamação da República? Isso. O Exército organizou tudo da proclamação da República. Né? Nós temos a questão do lema da República, que é a Ordem e Progresso, foi escolhido pelos militares. Eles fizeram uma campanha mostrando para o Brasil inteiro que era importante deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república. E eles deram o golpe, né? Eles entraram, invadiram o palácio do Catete e tomaram o poder. E expulsaram a família imperial do Brasil para Paris, na França, né? Onde eles foram exilados após a proclamação da República. Como as ideias da República influenciaram o fim do Império? As ideias da República, elas trazem assim uma ideia de liberdade, de escolha dos governantes, né? República combina com eleição direta, né? Voto popular. E no caso igual a nossa República, que é uma república presidencialista, depois federativa, né? Dividida em estados, isso combina mais com uma participação popular, que na monarquia não tem muito disso. A monarquia, o poder é centralizado na mão de uma família só, né? E esse poder é passado de família para família. Já na república, o poder ele é mais democrático. As pessoas escolhem os seus representantes de 4 em 4 anos. A queda da monarquia era inevitável. Era inevitável, porque a monarquia ela estava em desgaste, né? O Dom Pedro II ele não estava conseguindo resolver todos os conflitos, mas ele já estava bem velho, né, nessa época, e aí então era inevitável. E outra coisa, um país como o nosso querendo se industrializar, um país como o nosso querendo ser um país moderno, ele não poderia continuar uma monarquia, né? Ele tinha que ter um sistema de governo parecido com o restante do mundo. E os outros países do mundo, tudo era república, só o Brasil era monarquia ainda. Então era uma questão de tempo mesmo de deixar de ser monarquia e passar a ser república. Que mudanças ocorreram aqui no Brasil após o fim do Império? Então, isso é uma questão muito polêmica, porque a república, ela beneficiou só um grupo de pessoas, né? Porque a república, as pessoas não participaram do golpe militar. Então, quem foi favorecido foram os fazendeiros, né? A elite que foi favorecida, os coronéis, e a população em geral não foi favorecida, porque demorou muitos anos para os ex-escravizados poder votar, a mulher não votava, né? Os ex-escravizados, eles sofreram com muito preconceito, então só aqueles empregos que ninguém queria é o que eles conseguiam oportunidade. Os outros empregos, eles davam para os imigrantes, que eram brancos, né? Eles davam para a população rica. Então, mudou pouca coisa, se a gente for pensar, né? Mudou mais a forma de governo
E outras questões não mudaram muito, não. Demorou muitos anos para modificar. Qual foi a reação do Dom Pedro II ao poder, o trono? Ao perder, né? Ele sofreu demais, né? Isso aí é um fato assim. O Dom Pedro II foi um excelente imperador. Ele ficou no Brasil por muitos anos como imperador. Ele era brasileiro. Ele nasceu aqui, então ele amava mesmo o Brasil. E aí, ele, a princesa Isabel, o Conde Du, os filhos, os netos, foram todos expulsos do Brasil e levados para Paris, na França. E lá eles viveram um exílio, eles ficavam fechados numa residência, né? E ali eles sofreram muito. E aí, então, a esposa do Dom Pedro II, ela faleceu antes dele, e depois ele veio a falecer lá em Paris. De pneumonia, porque ele não estava acostumado com o frio de lá, né? Ele gostava muito do Brasil, porque o Brasil é um país tropical, então ele era acostumado com o clima daqui. Quando jogaram ele lá no inverno na Europa, ele não deu conta. E aí ele morreu lá. E contam que ele, quando ele foi embora, ele levou numa garrafinha terra do Brasil. Porque ele amava o Brasil, né? Ele era um brasileiro mesmo, ele amava o Brasil. Ele sofreu muito. O que aconteceu com a família imperial depois da proclamação da República? É como eu falei, eles foram exilados lá em Paris, na França, né? Não puderam retornar ao Brasil. Ontem eu estava assistindo uma reportagem e eu achei muito forte essa frase, que encaixa perfeitamente. A família real, imperial brasileira, ela saiu viva daqui e só voltou depois de morta. Olha que frase interessante. E é verdade, aconteceu com eles. Eles exilaram eles lá na França, em Paris, né? E depois que todos morreram, aí eles trouxeram os restos mortais, e os quem trouxe foi o Getúlio Vargas, trouxeram os restos mortais para ficar aqui no Brasil como uma recordação dessa família imperial. Então é um crime, né, que a gente deve, um crime histórico. A gente exilou eles e depois deixou eles voltarem só depois de mortos. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a sua entrevista. Bons estudos a vocês.